Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico, para darmos início hoje à leitura dessa nova obra que a gente vai iniciar os estudos, Amor à Segunda Vista, do Bert Hellinger. Lembro também que os nossos encontros, eles ocorrem sempre nas terças-feiras, às 20h30, às 20h20, a sala já vai estar aberta e ficam gravados e disponível no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje estamos sob a orientação da Cleusa. Como leitor, a gente tem o Celso e passo a palavra para você, Cleusa. Sejam todos muito bem-vindos. Então, boa noite, pessoal. Assim, é uma alegria ver essa tela, essa casa cheia hoje com gente nova. Sejam todos bem-vindos, né, para essa leitura desse livro maravilhoso que o Beth deixou para a gente, né? E eu sempre fico feliz quando a gente está começando uma obra nova, sinal que a gente já conseguiu dar mais um passinho dentro desses estudos, né? E vamos em frente, né? Vamos começar essa obra para nós e para quem vai ver depois, e para deixar gravado aí para a posteridade esse caminho do conhecimento. Celso, você pode começar a ler, e assim, essa primeira parte da. Eu sempre acho que essa parte traz algumas informações bem legais sobre a obra, então acho que seria legal a gente começar por aí. Tudo bem. Então, vou começar aqui. O primeiro eu te amo é muitas vezes o início de um relacionamento de amor, mas o emaranhamento se transforma. Não, desculpa, Enamoramento. enamoramento se transforma. Necessita de impulsos e de uma compreensão mais profunda para que se torne um amor duradouro. Muitas vezes existem pedras em quais tropeçamos, peças em uma relação das quais não conhecemos a origem. Com a constelação familiar, Bert Hellinger desenvolveu um método através do qual reconhecemos rapidamente as razões mais profundas de desenvolvimentos complicados, obtendo assim a possibilidade de reconhecer o outro da forma que ele é e obtendo soluções. Como isso tem êxito, ele demonstra de forma convincente a partir de vários exemplos de casais em constelações familiares, surpreendentes, conexões com o passado, emaranhamentos, mas também potenciais maravilhosos e forças até então ocultas se tornam evidentes. Casais se descobrem de um modo totalmente novo e mais profundo. Conseguem encontrar o seu lugar na história de suas respectivas famílias, conhecendo assim também a outra pessoa de um modo novo, aprendendo a respeitá-la. Hellinger deixa claro o amor à primeira vista é algo maravilhoso, mas uma segunda vista é, é necessária para que o amor dê frutos. Continua? Vou para a introdução agora. O segundo olhar. Quando o homem encontra a mulher pela qual se sente especialmente atraído, e quando uma mulher encontra esse homem e se sente atraída por ele, também de um modo especial,
os dois são atravessados por um sentimento de felicidade, até então desconhecido, e por um desejo que deles se apossa totalmente. Eles sentem esse sentimento de felicidade e esse desejo como amor. Então, quando o homem diz à mulher, eu amo você, e a mulher também diz ao homem, eu amo você, eles se unem e se tornam um casal. No entanto, será que esse primeiro amor que sentem um pelo outro, que confessam um ao outro, é suficientemente forte para uma união duradoura? Mesmo que após um tempo fique claro que os caminhos distintos até então percorridos se unem tão intensamente por um tempo, ou quem sabe, até por um longo tempo. Quando deixam de ser apenas um casal e se tornam pais, e mesmo que esses caminhos mais tarde apontem para direções distintas, o que o homem e a mulher realmente sabem um do outro nessa exaltação do primeiro amor? O que sabem da escuridão que envolve a sua origem, o seu destino e sua designação especial? Quando aquilo que estava velado até então vier à luz, o que os ajudará para que seu amor persista e sobreviva a essa realidade? Sentimos que sentimos que esta primeira confissão, eu amo você, necessita ser complementada por algo mais, algo que prepara o casal para esse estado mais abrangente, que o conduz para aquela amplidão e profundidade, que o faz crescer para além desse primeiro amor. Uma frase que engloba esta dimensão maior e que nos prepara para ela seria: eu amo você e aquilo que nos guia. O que sucede quando o homem diz à mulher e a mulher diz ao homem esta frase: eu amo você e aquilo que nos guia? De repente, não olham apenas para si e para o seu desejo, mas olham para algo que está além deles. Mesmo que ainda não consigam compreender o que essa frase exige deles, ou como que de especial ela os presenteia, e ainda qual o destino que aguarda cada um deles, separadamente e juntos, trata-se de uma frase que prepara e possibilita após o amor à primeira vista, o amor à segunda vista. Então, dá uma paradinha só para a gente, tipo assim, quando a gente lê esse título, Amor à Segunda Vista, a gente não faz ideia do que vem atrás dessa frase, né? Então, e o que o Bert traz nisso é a importância de um realmente aceitar o outro do jeito que ele é. Então, esse passo para a segunda vista é um passo além daquela empolgação do primeiro momento, da paixão, né, do eu amo você, né? O que vem atrás para que esse amor possa persistir, né? E o quão importante é esse segundo passo na vida dos filhos, né? Porque na hora que esse amor à segunda vista, né, que esse enamoramento é continuado, é aprofundado e é codificado, um vai aceitar o outro do jeito que é e vai conseguir aceitar o filho e vão conseguir educar o filho de uma forma mais harmônica. Então, atrás desse título, eu acho assim, a gente vai ter muita coisa para poder estar aprofundando, né? Assim, o que é essa segunda vista? É eu ver você além da aparência, né? É um ver o outro além da aparência. Se alguém quiser fazer alguma colocação, né, a respeito disso, pode levantar a mãozinha física ou a mão
das reações e pode falar, tá bom? Eu estou me lembrando aqui de uma fala do Juan Garriga, ele fala nesse sentido também, né? Quando dois se casam, muitos se casam, né? Muitos se casam junto com esses dois. Se casam os pais, os avós, bisavós, primos, tios, irmãos. Então, essa união não é apenas de dois, mas é uma união de dois sistemas familiares. Então, muito mais que dois, né? Dentro da minha caminhada, essa coisa ficou assim muito clara, né? Tipo assim, então, quando um homem e uma mulher se unem dois grupos, né? Então, se um consegue olhar para o outro, além da pessoa, olhar para esse grupo, né? Sem julgamento, essa união tem mais chance de ser longa, ter uma duração longa e mais harmônica. É. Quando um olha para o grupo do outro com julgamento, já diminui a chance dessa união ser harmônica. Porque o grupo que, tipo assim, aquela pessoa que você se apaixonou, do jeito que ela é daquele jeito porque ela foi formada por um grupo, ela teve por aqueles pais, por aqueles avós, por aquela etnia, por aquela raça, dentro de toda aquela cultura, aquela religião, né? Daí a pessoa se apaixona e acha que, tipo assim, nós vamos casar e eu vou mudar ele. Ele vai mudar de religião, ele vai mudar de cultura, ele vai mudar. Daí a chance da relação dar certo já está contaminada, vamos dizer assim. Ou seja, ela não tem uma chance perfeita, né, dessa união. Então, são dois grupos que se unem, não são duas pessoas. E na educação dos filhos, principalmente, isso é fundamental. O respeito pela cultura do grupo que o teu parceiro vem. Mais alguém quer fazer alguma colocação antes da gente continuar a leitura? Cleusa, nessa frase, quando diz eu amo você e aquilo que nos guia, eu tinha entendido assim, que o que nos guia também é todo, não é só o sistema familiar nosso, né? É todo a parte do inconsciente também, né? Do sistema familiar. Eu tinha entendido mais assim, mais dessa maneira. Tem essa se a gente vai ampliando, tem isso também, né? Inclusive, na minha edição, a frase é diferente da sua, né? Não sei como são os outros. Então, é a frase que eu tenho nas anotações de curso também, é igual está nessa edição aqui. Ele diz assim: eu amo você e aquilo que guia a mim e a você. E depois, numa edição seguinte, eles fizeram essa modificação, que, como está no seu. Né? Então, assim, o que nos guia é essa consciência maior, né? E dentro dessa consciência maior está, em primeiro lugar, o nosso grupo familiar, né? Em um dos encontros que eu tive com Beth, eu me lembro que ele fez uma seguinte colocação, que a gente pega e reza: Pai nosso que estais no céu, e esquece do Pai nosso que está na terra, na nossa frente, né? Que a vida, para chegar na gente, precisou desse pai e dessa mãe, do jeito que eles são e nas condições em que eles se uniram para que a gente fosse gerado. E a gente vai para a consciência maior, esquecendo essa consciência imediata que está próxima da gente e que tem que ser respeitada num primeiro lugar, porque se ela não existisse, a gente também não existiria. Né? Mas isso não elimina o que você entendeu. É a amplidão, na hora que a gente amplia o conceito, então tem toda essa consciência maior, essa grande alma que guia cada um. Não sei se eu
consegui ser. Sim, não, eu entendi. Obrigado. Se mais ninguém quiser fazer nenhuma colocação, a gente vai dar continuidade à leitura mais um pouco. Continuando, então. As constelações familiares. Muito daquilo que os vínculos do destino exigem do casal e de seus filhos vem à luz nas constelações familiares. Nelas, o homem ou a mulher escolhe, a partir de um grupo de participantes, representantes para determinados membros de sua família e os coloca uns em relação aos outros dentro de um espaço. Os representantes, a partir do momento em que ocupam o seu lugar, sentem da mesma forma que as pessoas que estão representando. Isso ocorre sem que os representantes saibam algo sobre elas. Desse modo, vem à luz uma relação, até então oculta, com um outro membro da família. Revela-se assim que nas constelações familiares os representantes mergulham em algo que os conecta com as pessoas ausentes, e não apenas na superfície, de forma externa, e sim dentro de um âmbito onde uma força que guia todos conjuntamente é experimentada. Eu chamo essa força de grande alma. Também a pessoa que constela é alcançada por essa força. Quando posiciona a família de uma forma centrada, ela o faz em conexão com essa grande alma e fica admirada com o que veio à luz. Darei um exemplo. Um homem constelou a sua família atual e, de repente, percebeu que havia posicionado um filho em um lugar afastado, com um olhar direcionado para fora. Desse modo, veio à luz que essa criança queria sair da família. O coordenador da constelação perguntou ao representante desse filho como se sentia naquele lugar. Ele disse que se sentia bem. A imagem total da constelação sugeria que mais alguém desejava afastar-se da família. Por isso, o coordenador pediu que o representante da mulher trocasse de lugar com esse filho. Quando lhe perguntou como se sentia nesse lugar, ela igualmente afirmou, sentir-se bem. Conforme repetidas experiências em muitas constelações familiares, suspeitou-se ser a mulher quem desejava partir, sejam quais fossem as razões, e que o filho estava disposto a assumir esse destino no lugar de sua mãe. Aqui a constelação revelou algo que poderia inquietar e assustar profundamente o marido, como também a mulher e seu filho. A pergunta é: como isso é possível? Porque a mulher sente o desejo de partir, pois é esse o significado, em última instância, porque sente no fundo de sua alma o desejo de morrer? A resposta a isso foi um acontecimento na família de origem da mulher. Ela possuía uma irmã gêmea que morrera logo após o parto. Quando uma representante dessa irmã gêmea foi posicionada diante da mulher, ficou evidente que o seu desejo de partir era o desejo profundo de seguir a irmã gêmea na morte, unindo-se a ela. Este exemplo demonstra o que significa quando falamos de um emaranhamento fatal de destino e quais as consequências para uma relação a dois. Esses emaranhamentos são fatais, porque estão além de nossa vontade, nosso cuidado e nossa consciência. Determinam nossa vida de uma forma sobre a qual não exercemos influência, pelo menos não enquanto não nos tornamos conscientes de tais emaranhamentos. Entretanto, nesse caso, não era apenas a mulher que estava emaranhada de forma fatal, mas também o seu filho e o marido.
O filho, por estar disposto a assumir sem saber por quê o destino de sua mãe. O marido, por ser atingido fatalmente, sem a possibilidade de mudar algo, caso a relação com sua esposa fracassasse por causa de seu vínculo de destino. As constelações familiares não apenas trazem à luz algo até então oculto, mas também indicam caminhos para a solução. O ponto decisivo das constelações familiares é mostrar o caminho para a solução de emaranhamento e conduzir os atingidos a esse caminho. Assim como o amor à primeira vista não pode durar quando não for seguido pelo amor à segunda vista, nas constelações familiares, a solução do emaranhamento ocorre somente quando os atingidos se conectam com algo maior, isto é, quando abandonam conscientemente algo anterior e se abrem para algo novo, mesmo que isso a princípio cause medo. O conhecimento e a compreensão por si sós não bastam. Necessita-se também de uma força especial. A fonte dessa força é, por um lado, a ligação com os pais e os ancestrais, e, por outro, o ato de se inserir em algo maior. A ligação com os pais e, quando necessário, também a reconciliação com eles frequentemente já ocorre durante as constelações, e mesmo assim, às vezes isso ainda não basta. Celso, vamos dar uma paradinha, né? Assim, porque tem bastante gente nova, eu não sei há quanto tempo essas pessoas estão caminhando na constelação. Esse livro, ele traz, provavelmente, constelações lá do começo dos anos 2000, né? Onde se colocava os membros, sim, vários membros da família quando ia constelar. Né? Então, aqui nesse exemplo que ele cita, né, foi colocado o marido, a mulher e filhos. Por isso, deu para ver que um dos filhos estava olhando para fora e tinha um movimento de sair do grupo, de querer morrer. E nessa época, também o constelador fazia mais perguntas, investigava mais a respeito da história do cliente, né? Por isso, ele traz esse exemplo que a mulher queria morrer porque ela teve, né, uma irmã gêmea que morreu pequena, e ele posicionou, daí, tipo assim, só que essas informações normalmente eram vistas colocando um representante e observando o movimento na constelação, se isso mudava algo dentro do contexto. Não era da cabeça do constelador. A constelação ela era fenomenológica. Só que se colocava mais membros e se colocava pessoas para representar esses acontecimentos e ver qual era o impacto disso no movimento dos representantes. Né? Então, é isso que ele está relatando. Então, tipo assim, deu para ver que o filho queria sair. Então, por que, que esse filho queria sair? Né? Então, daí o conselheiro normalmente perguntava sobre as histórias das famílias. Então, na família da mãe tinha essa história, se colocou um representante para isso e deu para ver que ela queria morrer. Então, o filho estava usando aquela dinâmica, eu no seu lugar, querida mamãe. Então, é um exemplo desse tipo de constelação que ele está dando aqui. Né? Não sei se alguém tem dúvida, alguma coisa mais pontual que a gente possa estar caminhando junto, querendo fazer alguma colocação, vocês sintam-se à vontade. Se não tiver nenhuma dúvida, daí a gente pode caminhar mais um pouquinho. Então, Vamos. continuando. A outra dimensão. Inserir-se em algo maior, entrar em sintonia com aquilo que, em última instância, nos conduz, não pode ser
exercitado nem influenciado por algo exterior. Isso pertence a um âmbito que experimentamos com uma graça, envolvendo assim também uma dimensão espiritual e religiosa. O seu efeito se desenvolve principalmente quando chegamos aos nossos limites. No limite, a travessia torna-se mais possível, mas isso não se aplica sempre a todos. Quando nos tornamos testemunhas de que um limite não pode ser transposto por nós ou por outros, quando um de nós ou o parceiro não consegue se desligar do emaranhamento, precisamos reconhecer esse fato sem querer movimentar ou mudar algo. No relacionamento a dois, isso é experimentado como uma morte. Para lidar com isso, novamente, torna-se necessário um segundo olhar. Uma frase que nos ajuda mais uma vez seria: eu me amo e eu amo você com tudo aquilo que nos conduz. Sobre este livro. Neste livro, nos tornamos testemunhas do que o amor à segunda vista envolve e provoca. O livro documenta um curso para casais, com a duração de 3 dias, realizado em março de 2001. 20 casais e 2 pessoas que vieram sozinhas relatam os seus problemas diante de cerca de 300 participantes e procuram por uma solução através das constelações familiares. Devido ao fato de esse curso ter sido gravado em vídeo, ele pode ser reproduzido literalmente. Alguém consegue ler a nota de rodapé? Deixa eu tentar ler aqui, só um momento. Eu leio, Celso. Quer que eu Ah, leia? obrigado. Este vídeo pode ser obtido sob o mesmo título deste livro em Movements of the Soul Video Productions, com Harald Homens, em Uslander 161, Berlim, Bert Hellinger. Aí o meu alemão é péssimo, não vou conseguir reproduzir. Amor à Segunda Vista, tem a tradução, tá? E soluções para casais. Cinco vídeos cassetes VHS em alemão e espanhol. 9 horas e 30 minutos. Ok. Deixa eu só complementar, tipo assim, não sei se vocês conhecem esse daqui, para que o amor dê certo. Então, esse Jones Neubarek, que é o organizador desse livro, ele gravou todos esses encontros do Bert com casais, né? E em cima desses vídeos foi feito esse livro, que foi o primeiro que a gente teve aqui no Brasil antes de ser traduzido esse, né? E aqui nesse livro tem uma colocação dele que eu acho super interessante, depois eu vou passar para a Adilena postar lá no grupo para vocês, onde ele fala assim: gostaria de chamar a especial atenção dos leitores para o fato de que Bert Helling sempre faz suas afirmações dentro de um contexto terapêutico específico. Quem quiser generalizar precipitadamente o que foi dito ou utilizá-lo como uma receita padrão, notará que da fruta ficará apenas com a casca, entre aspas. Isso está na página 15, na introdução que esse autor faz. Ele era cineasta e ele gravou esses encontros do Bert durante vários anos com casais, não só esse de 2001, ele acompanhou por um tempo maior. Né? Então, assim, vai ter várias frases que o Bert cita nesse livro, mas que não é uma receita para que as pessoas possam estar usando como receita. Daí ele coloca entre aspas, quem quiser usar isso como uma receita, da fruta vai ficar apenas com a casca. Né? Porque se você não observar o contexto em que foi dito e a situação que aconteceu aquela constelação,
a frase não vai ter efeito. O meu é primeira edição, Dilena, então eu coloquei a página que eu tenho anotada é dessa minha primeira edição. Ok. Eu estava vendo a minha quarta edição. É. Né, o meu, tanto um quanto o outro, são primeira edição. Então, daí, Leusa, você pode, por favor, me falar o início do parágrafo desse daqui, porque daí eu já encontro agora. na página 14, no terceiro parágrafo, Dilena, Começa ter- com que palavra? começa com. Deixa eu ver. Não, está na página 15, no último parágrafo. Na página 15, no último parágrafo. Ah, achei, achei. Achei, obrigada. Ó, já que eu já interrompi, pessoal novo, eu esqueci de falar uma coisa. Eu deveria ter falado antes. Eu costumo tirar uma foto. Normalmente, nesses momentos que a gente está fazendo pergunta, quem estiver com a câmera aberta, sai. Eu tiro 2 ou 3, tá? Então, quem quiser aparecer nas fotos, nesses intervalos, aparece por aí. Se tiver alguém assim fazendo careta, aí eu elimino a foto, tá? Mas eu observo isso, tá? Obrigada, gente. Então, a gente pode estar continuando, Celso, a leitura. Ok. Os movimentos ocorridos durante a constelação também são descritos detalhadamente e apresentados graficamente. Dessa forma, vocês poderão acompanhar os acontecimentos como se estivessem presentes. No entanto, durante a leitura, isso exige especial atenção e paciência. Entretanto, porque estes casais nos apresentam as ordens essenciais para o sucesso das relações humanas, podemos, caso nos abramos para isso, obter compreensões e experiências que nos auxiliarão a nos soltar de nossos emaranhamentos e aprofundar e ampliar o amor à primeira vista através do amor à segunda vista. Bert Hellinger. Agradecimentos. Desejo agradecer a Mireia Darder, Juan Garriga e Vincent Olive, do Instituto Gestalt de Barcelona, que organizaram este curso de forma cuidadosa e competente. Agradeço também a minha tradutora, Silvia Gomes Pedra, que traduziu o meu alemão para o espanhol, para os participantes e o espanhol destes para o alemão de forma fluente, sem precisar pensar. Agradeço especialmente a Harald Honen e Thomas Mintzer, que documentaram e editaram este curso em vídeo, e a Stephanie Poznansky, que o transcreveu, facilitando em muito o meu trabalho. Bert Helling. Primeiro dia. O relacionamento de casal. Hellinger. Eu os cumprimento cordialmente neste seminário sobre relacionamentos de casal e gostaria de dizer inicialmente algo mais geral sobre isso. O relacionamento de casal é o que existe de maior e mais importante. Todos nós viemos de uma relação de casal. Através dela, a vida é passada adiante. Aliás, é a condição para que a vida seja passada adiante. Por isso, na relação de casal, estamos mais profundamente conectados com aquilo que leva o mundo adiante e o dirige. Essa força atua na relação de casal de forma especial. Nela estamos conectados com essa força. O que mantém a relação a dois coesa é, em primeiro lugar,
a consumação sexual do amor. Ela nos conecta profundamente com essa força e por isso também é algo espiritual. Podemos dizer que é algo espiritual e religioso. Alguns desvalorizam a consumação sexual, considerando-a um instinto ou algo que se opõe ao espírito. Trata-se, porém, do contrário. O espírito frequentemente se opõe ao que há de mais profundo. Nesse sentido, trabalhamos aqui com um maior respeito pela relação de casal e por aquilo que a mantém coesa. A relação de casal é o que mais nos molda. Somos educados através dela, nela renunciamos passo a passo a nossas ilusões e exatamente por isso estamos ligados a algo maior. Como se alcança essa ligação? Concordando com o mundo como ele é, concordando com as diferenças como elas são, despedindo-nos da ideia de uma coisa ser certa e a outra errada. Nós nos desenvolvemos à medida que reconhecemos no decorrer do tempo que aquilo que a princípio consideramos adverso é diferente, porém possui o mesmo valor. Só mais um adendo a respeito dessa consumação do ato sexual que ele traz aqui como um ato religioso, né? Em algum momento, não sei em que workshop foi, que ele coloca realmente assim, esse momento da união sexual do homem e da mulher é como se os dois fossem deuses, porque é um momento que eles podem criar, né? Então, por isso ele dá essa conotação da importância desse ato, que é um momento onde é possível a vida ser passada em frente. E que normalmente é banalizado, né? As pessoas vão só pelo lado do instinto e não vê a importância desse momento e dessa relação, né? Então, nessa consumação, né, do ato sexual, é o ponto máximo da união entre o homem e da mulher. Vamos mais um pouquinho? Homem e mulher. Infelizmente, como dizem algumas mulheres, o homem é diferente das mulheres. Infelizmente, como dizem alguns homens, a mulher é diferente dos homens. Homens e mulheres se distinguem em todos os sentidos. Por serem tão diferentes, falta-lhes algo que o outro tem ou é. O que falta ao homem é a mulher, e a mulher é o homem. Os dois necessitam reconhecer que são incompletos. O homem é incompleto e a mulher é incompleta. Eles se tornam completos através da relação de casal. Ao reconhecerem que o outro, apesar de diferente, possui o mesmo valor e está à mesma altura. Isso significa que na relação de casal, o homem e a mulher desistem da ideia de ser um melhor que o outro. Nesse momento, os dois se tornam humildes, reconhecendo os seus limites. À medida que reconhecem mutuamente os seus limites, podem se unir a uma totalidade maior. Então vivenciam a relação de casal como algo preenchido e completo. Quando o homem acredita que, no fundo, a mulher deveria tornar-se igual a ele, e a mulher acredita que, no fundo, o homem deveria tornar-se igual a ela, a realização lhes é negada. Quando um homem acha que agora encontrou a mulher certa e uma mulher acha que agora encontrou o homem certo, o que realmente acreditam ter encontrado? Algo parecido com eles. Dessa forma, não podem alcançar a mesma plenitude alcançada por aqueles que precisam se admirar. Realmente, o outro é completamente diferente. E então,
submetem-se e se expõem a isso. Dizem que as diferenças entre os homens são mínimas e entre as mulheres também. O essencial é igual em todas as mulheres e em todos os homens. Concordando com isso, nos tornamos mais capazes para uma relação de casal plena do que quando procuramos por semelhanças. Isso envolve simultaneamente uma renúncia, mas através dessa renúncia também crescemos. Essa foi a primeira parte, o lado mais simples da relação de casal, por assim dizer. É essa coisa de um reconhecer que o outro é diferente e tem o mesmo valor, né? Entra na lei do dar e do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, na hora que um olha para o outro e reconhece que, apesar das diferenças, ele tem o mesmo valor que eu, com isso eu cresço, porque eu aprendo com o outro, eu aprendo com essa diferença. Se eu vou procurar algo igual a mim, eu não vai acrescentar nada, né? Então, reconhecer essa diferença é fundamental para que os dois possam crescer, tanto de um lado quanto do outro, né? O homem reconhecer na mulher e a mulher reconhecer isso no homem, né? Então, não adianta a gente querer, assim, fisicamente nós somos diferentes, as produções hormonais são diferentes, as emoções são diferentes, então não adianta eu procurar um homem que seja igual a mim, porque eu não vou encontrar. E nem o homem procurar uma mulher que seja igual a ele. É justamente porque um tem o que o outro não tem, é que vai dar o completo, né? E que da união dos dois você vai ter um fruto, né? Bem-vinda, Regina. Chegou depois. Vamos mais um pouquinho? A família do homem e a família da mulher. Complicações surgem quando o homem precisa reconhecer que a família da mulher é diferente da sua família, e a mulher precisa reconhecer que a família do homem é diferente da sua, e quando os dois precisam reconhecer que suas famílias de origem, apesar de diferentes, possuem o mesmo valor e são igualmente boas. Nesse momento, os dois precisam despedir-se de vários julgamentos de valores que eram importantes em suas famílias. A isso, porém, opõe-se uma instância interna poderosa. Essa instância é a consciência. Quem se liga à sua própria família e a toma como modelo é consciencioso. Quando, porém, reconhece a família do parceiro, que é diferente da sua, como equivalente tão boa quanto a própria, sente-se frequentemente culpado diante da própria família. Enfim, o reconhecimento da outra família como equivalente e possuidora do mesmo valor exige que nós nos despeçamos de nossos ideais de valores, até então considerados únicos certos, ampliando e desenvolvendo assim a nossa consciência. Isso torna-se especialmente importante para a educação dos filhos. A condição para que a educação dos filhos tenha sucesso e para que se sintam realmente felizes é que possam reconhecer as duas famílias de seus pais, tanto a do pai quanto a da mãe, como equivalentes, e que tanto os valores de uma família quanto os da outra tenham os mesmos direitos na educação dos filhos. Novamente, trata-se de uma grande despedida, quando na educação dos filhos o homem renuncia a impor os valores de sua família para não se opor àqueles de sua mulher, e quando a mulher renuncia a impor os valores de sua família para não se opor àqueles de seu marido.
Quando conseguem isso, transmitem aos filhos algo mais amplo em um nível mais elevado. Mais uma paradinha, Celso, né? Eu me lembrei aqui de algo que ele fala, tipo assim, nesse para que o amor dê certo, né? Da importância na hora dessa união do casal, que cada um olha, que o homem olha para a sua família de origem, né? Entre em harmonia com essa família, aceita tudo que essa família de origem lhe deu. Inclusive, tem um exercício que era proposto na época, né? Tipo assim, que o homem fizesse uma grande reverência diante da sua família, né? Para depois olhar para a família da mulher e reverenciar essa outra família, porque ela fez a parceira que ele escolheu. E a mulher fazia a mesma coisa, uma reverência para a sua família, tipo assim, agradecendo tudo o que recebeu e olhando para a família do marido, também fazendo uma reverência, agradecendo que ela estava recebendo o que ele recebeu ali, o que eles fizeram para que ela tivesse aquele parceiro, para daí os dois se olharem, né? Então, os dois se olhando no momento que estavam em harmonia com as duas famílias, com os dois grupos, né? Então, aí, tipo assim, vem aquela coisa da consciência leve e da consciência pesada, né? Tipo assim, então, para mim poder dar um passo, eu vou aceitar tudo que eu recebi de vocês, né? Mas, por favor, me olhem com carinho, se daqui para frente eu vou estar incorporando outros valores, que são os valores da família do meu parceiro, né? E vice-versa, para que, na hora da educação dos filhos, não tenha esse conflito de valores, para que exista harmonia entre os valores das duas famílias, porque cada família é certa do jeito que é. Alguma colocação, alguma pergunta? O Cleusa, É, esse trecho que está descrito até agora é como se fosse o ideal, né? Mas não é é, o que acontece na maioria das vezes, né? Muitas vezes, né? Por exemplo, tem é, um homem e uma mulher. O homem fala para a esposa dele: Ah, mas seu feijão não é igual ao da minha mãe. Pronto, já entornou o caldo, né? então, assim, isso é o que normalmente, né, que nem se a gente olha culturalmente, as piadas sobre sogras. Então, é um total desrespeito com a família do outro, é um total desrespeito com quem educou o seu parceiro. Então, isso é uma coisa cultural e que precisa ser mudada. Por isso, assim, durante o tempo que eu fiz a minha formação em workshops, esse exercício muitas vezes era sugerido, né, quando falava de relacionamento de casal, de se colocar as duas famílias, né, o homem e a mulher, cada um diante da sua família, para que primeiro tomasse tudo que a sua família trouxe, agradecer tudo isso, olhar para a família do outro e agradecer o que ela deu para o parceiro, né, para que pudesse ter a união dos dois. Então, isso é o ideal, né? Só que culturalmente, às vezes, quando você fala qualquer coisa assim, conversa, ou às vezes a pessoa vem reclamada do parceiro, você fala, mas, né, é o homem que você escolheu, é a mulher que você escolheu. E ele veio dessa família. Então, a família dele é boa para ele, a família fez ele do jeito que você escolheu, né? E é uma situação difícil porque as pessoas não conseguem ver isso. Eu só posso ter o outro porque ele teve uma família, né? Então, depois da união, nós podemos fazer algo diferente, mas tipo assim, cada um renunciando a algo do que recebeu. Cada um tem que renunciar a algo que é seu para poder unir. Então, tipo assim, a mulher faz o feijão, tipo assim, o da minha mãe era melhor. Tudo bem. Né? Quando você estiver com saudade do feijão da mamãe, você vai lá na casa da mamãe e come. O meu é assim.
E Esse é o vice-versa. difícil. Né? Porque, tipo assim, e vai existir as diferenças, e cada um tem direito às suas diferenças, mas tem que ter algo que une, algo em comum. Esse reconhecimento de que o outro, que você se apaixonou por algum motivo, veio daquele grupo. Então, esse grupo merece esse respeito, ele merece ser colocado dentro do meu espaço, dentro do meu ambiente. Né? Porque senão os filhos vão estar sempre divididos entre as duas famílias. Né? E vai estar vestindo duas máscaras. Quando ele está na casa da família da mãe, ele é de um jeito, quando está na família do pai, é do outro. Como que essa criança cresce? Se ele vai se comportar para agradar um ou o outro. Fala, Regina. Deixa eu baixar aqui. Na prática, Cleusa, eu acho que essa mudança cultural pode começar quando um deixa de dizer para o outro que a comida da sua mãe era melhor. Essa primeira consciência de que aquela comida desse novo casal é a nova comida dele. Ele pode ter boas memórias afetivas, mas esse carinho, essa gentileza de não dizer, de não comparar, pode ser o começo dessa nova cultura, não é? Com certeza, Regina. Mas, assim, primeiro vai ter que ter essa conscientização, né, do que daqui para frente eu estou optando por uma mudança. Eu optei por deixar a minha família, de acordo com os valores dela, para aceitar algo novo, né? Então, como o Bert diz, só se coloca algo novo quando eu dou espaço para isso, senão esse novo não vai entrar. Então, eu tenho que me abrir para esse algo novo, que é o que vem depois do relacionamento, que pode ser a comida ruim, a roupa amassada, ter que ir para o tanque lavar a roupa, porque a mulher também trabalha fora. Então, assim, e antes a mamãe fazia, dava tudo na mão. Então, é uma renúncia a algo para adquirir algo novo. Então, e é uma renúncia das duas partes, não é a renúncia de um ou do outro. Né? Os dois têm que abrir mão de algo para que possa entrar algo novo. Né? Só que isso, assim, a gente vê em alguns casos, algumas pessoas que depois da constelação conseguem ter uma tomada de consciência, porque na prática não, é o conflito mesmo que vem. Interessante, Cleusa, a gente também refletir que quando um parceiro ou parceira diz para o outro, seu pai ou sua mãe não é boa, está dizendo para esse parceiro e para essa parceira também que ela não é boa, ou ele não é bom também. Porque, afinal de contas, né, todos nós somos nosso pai e a nossa mãe. E quando a gente deprecia os pais ou um dos pais do outro, a gente está depreciando o outro da mesma forma também, ou a outra pessoa. Então, é interessante a gente dar lugar para essa completude que a outra traz consigo. Olhar para aquela herança, para aquele legado que ela traz, porque faz parte dela também. Então, se eu não tem como eu amar a minha companheira e dizer que eu não amo e não, os pais dela, ou o pai ou a mãe dela, porque afinal de contas, se eu fizer isso, eu estou deixando de amar uma parte importante dela também, né? É perfeita essa tua colocação, porque isso, assim, a gente tem que estar refletindo e levando, né, para as pessoas que façam essa reflexão. Hoje eu estava atendendo uma senhora e ela fez um comentário em relação à filha que está num processo depressivo, tal, né, no balcão da farmácia. Eu não estava atendendo como consteladora, estava atendendo como farmacêutica. Né?
Mas daí eu falei, tipo assim, às vezes a filha no processo de depressão precisa muito da mãe. Eu falei, tipo assim, quando você estiver com ela, procura acolher, aconchegar, porque, tipo assim, o amor de mãe sempre vai ser uma força que a tua filha vai receber, né? Ela falou assim, e ela tá com mania de perseguição e fica vigiando o marido, vendo as mensagens que ele recebe, que ela acha que ele está traindo ela. Eu digo assim, daí o marido também vai ter que ter muita paciência, porque se ela está num processo patológico, né, ela vai estar fazendo coisas que são irracionais. Daí ela fez qualquer comentário, assim, eu não gosto muito do marido da filha, do genro. Falei, bom, se você não gosta muito dele, você também não gosta do seu neto. Eu amo meus netos. Eu digo, então, só que o teu genro está nos seus netos. Então, você vai ter que colocar ele no seu coração, porque senão os seus netos não vão ser amados totalmente. Então, são reflexões que no dia a dia a gente tem que estar levando para as pessoas. Que provavelmente ela nunca parou para pensar que ela não gostando tanto do genro, ela não está gostando tanto do neto também. Né? Então, assim, né, nessa minha vida de atender balcão de farmácia, de vez em quando você pega assim, você joga, né? Você tenta trazer a pessoa, tipo assim, para mudar um pouco esse pensar que é o, da maioria, né, das pessoas. Aí a pessoa vai dizer assim, às vezes, como eu já ouvi, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, primeira vez. A gente está jogando uma semente, né? E só assim que a gente vai conseguir uma mudança daqui um tempo longo, não sei quanto tempo, né? Jogando as sementes para que vai tendo essas reflexões da importância da origem da vida, da importância daquilo que eu estou encontrando. Né? Mais alguém tem alguma colocação, gente, para fazer? A gente já está caminhando para o nosso horário. Não sei se dá tempo de ler mais um pedacinho. Como René diz sempre, né, Cleusa, é provocar reflexões, né? É, é Hum. super importante, né, a gente estar refletindo. E mesmo às vezes, algumas situações que eles trazem, que traz para a gente também reflexões, né? Tipo assim, nossa, eu não tinha pensado nisso em relação a mim. Então, assim, o viver é um aprendizado constante, né? Então, na hora que a gente consegue se colocar nessa posição, eu não sei tudo, você dá espaço para estar aprendendo em qualquer situação, né? Porque se eu me coloco na postura de eu sei, né? Eu sou maior, eu sou melhor, né? Então, eu não estou dando espaço para mais aprendizado. Né? Então, é muito importante para a gente, nesse caminho, principalmente esse caminho de facilitador de constelação, a gente saber esse nosso lugar e a gente tendo consciência desses conceitos e de quanto isso interfere na vida das pessoas, para a gente poder estar conseguindo levar uma mudança de postura, não sei quando, né? A gente vai jogando, né? Dependendo da terra onde a semente está caindo, ela vai dar frutos. Né? E assim, eu tenho muito retorno dessas coisas de balcão. Né? Então, se tem um cliente que acabou virando cliente frequente, a primeira vez que ele entrou para comprar um mel. Depois, um dia, ele falou assim: a primeira vez que eu entrei aqui, eu achei que eu não tinha pai. Você me fez descobrir que eu tenho. Então, assim, são coisas que a gente vai semeando. Né? Porque ele tem uma história do pai ter abandonado a mãe, então ele excluiu o pai da vida dele. E numa conversa de balcão, eu falei para ele, falei, mas seu pai está em você, está nas suas células, como você não tem pai? Né? Então, algum tempo depois, ele voltou, tipo assim, que aquilo fez ele refletir. Ele falou assim, agora eu sei que eu tenho pai. Então, a gente está tendo essas oportunidades, eu falo assim, essa maravilha que o Bert trouxe para a gente, né, dessa simplicidade, dessa importância
de coisas que a gente não dava valor antes. Então, assim, eu falo assim, eu sou Bertmaníaca, eu sou apaixonada por esses ensinamentos e por esses conceitos que ele trouxe. E tem algum lugar, eu acho que naquele lugar para os excluídos, que ele conta um pouco de quando ele chegou na África do Sul e ele foi para a faculdade, que ele passou a conviver com os anglicanos, que ele fala assim, daí ele descobriu que para ser bom não precisava ser católico. Que até aquele momento, né, pela própria história dele, de ter crescido num momento de guerra, de depois ter ido direto para um seminário, então, para ele, pessoas boas eram pessoas católicas. E quando ele foi para a faculdade, ele fala, ele descobriu que tinha os protestantes, os anglicanos, que eram bons, que tinha os ateus, que também eram bons. Então, foi o momento que ele deparou com esse outro lado da vida, com essa realidade, que antes ele vivia só a realidade mais focada na igreja depois da idade adulta, né? Então, ele falou assim, daí eu descobri que para ser bom não precisava ser católico. Então, isso assim, foi uma coisa que me marcou muito quando eu li. Não sei onde está. Está em algum dos livros citado isso. Olha, já deu nosso horário, a gente vai para a leitura por aqui, vai deixar as perguntas difíceis para o Renê. Eu passo para você a palavra, Eurico. Você quer dar algum Então, recado, Dilema? Então, eu Só que passo eu já tirei 3 fotos. Quem não sorriu, pode sorrir agora que eu vou tirar a última, tá? A Ana não estava, né? Estava escondida. Vou tirar mais uma agora, tá, gente? Obrigada. Obrigado você pelo apoio aí. Eurico, passo para você. obrigado, Cleusa. Obrigado, Celso. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui, fazendo companhia para a gente hoje, para refletir um pouquinho juntos. E a gente espera vocês novamente aqui na próxima terça, às 20h20. Abre um pouquinho mais cedo, chegar um pouquinho mais cedo. E boa semana para todos vocês. Obrigado também. Tchau, boa Obrigado, noite. boa Tchau, tchau, noite. pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, obrigada. Serão Gente, todos obrigada novos pela bem-vindos. presença. Tá?